Pessoal, o nome da pregação de hoje é Deus está contigo. Obviamente eu estou pensando aqui naqueles que são de Deus, naqueles que são crentes, naqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e têm vivido para Ele. Obviamente Deus não está com você se você não se converteu, não se arrependeu. Mas essa pregação é para você, é para ambos, para que a gente se lembre do quanto que a gente precisa de Deus nas nossas vidas. Portanto, é para você que é cristão, para que a sua fé seja fortalecida. E é para você que não se converteu ou pensa que se converteu, para que você busque a Deus, clame a Deus, para que você possa dizer: o Senhor é comigo, a sua mão é comigo, porque longe dele nós estamos completamente perdidos. Vamos ler então Lucas 10, versículo 17. E os 72 voltaram alegres. Lembra, Jesus enviou os 72 discípulos para que os discípulos pregassem o evangelho, para que os discípulos orassem e as pessoas fossem curadas, para que os discípulos expulsassem demônios. Esse é o contexto. Verso 17, e os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Como eu vou explicar, serpente e escorpião é apenas uma figura de Satanás. E autoridade sobre todo o poder do inimigo, que é Satanás. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Até aí. Eu vou tentar falar hoje, então, como que Deus, Ele é conosco. Como que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que enquanto nós estamos pregando o Evangelho, que enquanto nós estamos levando a nossa vida, lá no campo de batalha, Jesus Cristo está aqui, vencendo por nós, intercedendo por nós. Isso é fundamental para que a gente se lembre que Deus ama o seu povo, Deus guarda o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus protege o seu povo. Nós não somos como os homens que estão lá fora. Como Paulo diz, que antes de nos convertermos, nós estávamos perdidos no mundo, sem Deus e sem esperança. Não é assim conosco. Deus nos ama, o seu favor está sobre nós. Nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma. Nós não precisamos ficar preocupados de nada. Nós não seremos derrotados por nada e por nem ninguém. Essa é a promessa bíblica. Que até diante da aparente derrota, o povo de Deus nunca sai derrotado. Porque Deus venceu, Jesus Cristo venceu na cruz. Ele derrotou Satanás. E nós, diz a Escritura, estamos em Cristo. A vitória dele é a nossa vitória. Primeiro princípio deste texto. Está pequeno, né? É um teste para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar aí? A batalha espiritual. Os discípulos foram enviados por Jesus. Os discípulos foram para o campo de batalha. Os discípulos foram pregar, foram combater demônios, foram curar pessoas. E quando eles voltam, Jesus diz assim, diante da animação deles: Senhor, os demônios se nos submetem. Nessa hora, Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo. Eu vi. Enquanto vocês estavam lá, eu vi Satanás caindo. A gente precisa se lembrar de que todas as coisas, elas têm esse pano de fundo espiritual. Como Paulo diz. Está indo. Oh, meu Deus. Agora foi. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne.
Deus é espírito, Deus não é sangue e carne. Anjos não têm sangue e carne. Ele está fazendo uma referência aos homens. A nossa luta não é primariamente contra o homem, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muitas vezes hoje você ouve debates sobre os globalistas. Os globalistas seriam uma meia dúzia de homens que dominam o mundo. Uma meia dúzia de homens que arquitetam planos maquiavélicos. E, apesar de toda a confusão que permeia esse tema, ao longo da história, o que nos parece muito claro é isso mesmo, que uma meia dúzia, ou às vezes um ou dois, dominam o mundo todo. Que muitas vezes nós somos marionetes na mão desses caras. E é muito comum que você ouça alguém, principalmente pessoas que gostam de assuntos difíceis e escondidos, aquele tipo de assunto que parece que a multidão não sabe, mas ele sabe. E é comum que essa pessoa se aproxime como se fosse um gnóstico que tem um conhecimento que ninguém tem e diga: peraí, você não sabe de nada do que está acontecendo. Ah, uma meia dúzia aí governando o mundo, a família Rockefeller dominou no século passado e por aí vai. E apesar de acreditar que no meio de muita teoria da conspiração exista verdades em relação a essa ideia, de que alguns homens de fato continuam dominando o mundo, apesar disso, Paulo chega e se mostra mais esperto ainda. E diz assim: olha, tem aquele cara ali que é tolo, que acha que ele é livre, que ele é independente, e mal sabe ele que o mundo está sendo governado por meia dúzia. Ok. Mas Paulo dá um passo além e diz assim: mas mais esperto ainda sou eu, que recebi a revelação de Deus, que sei dizer a você que por trás desse globalista, se de fato existe, por detrás de meia dúzia de homens que dominam o mundo, existem forças espirituais que dominam esses homens, que controlam esses homens, que sopram na boca deles. Ideias maquiavélicas, demoníacas, ideias contra Deus, ideias contra o povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que no final das contas, quem rege de fato o mundo, quem comanda as coisas, são essas forças espirituais celestes no mundo espiritual. E Paulo diz, é contra este inimigo que de fato devemos nos preocupar. Os discípulos então estavam lá, estavam no campo de batalha, mas Jesus traça um aspecto que poderia estar sendo ignorado. Olha, vocês venceram porque eu venci, eu derrubei Satanás. Vocês estavam lá no campo de batalha, mas a vitória de vocês não aconteceu pelo fato de que vocês tinham argumentos irrefutáveis. De que vocês, quando abriam a boca, vocês eram um poço de sabedoria. Mas a sua vitória, a vitória de vocês se deu porque eu venci. Eu, nas regiões celestes, eu sou a vitória de vocês. É importante lembrar disso. Porque Paulo afirmou que as armas da nossa milícia não são carnais. Se nosso grande inimigo é um ser espiritual, diz Paulo, é óbvio que armas naturais não funcionam com ele. É óbvio. Portanto, as nossas armas são espirituais. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6, verso 13. Tomai a armadura de Deus para resistir o diamão. Tomai a armadura de Deus. E aí Paulo vai pegar a figura de uma armadura romana e empregar na luta espiritual, pegando cada aspecto da armadura para se referir às nossas armas espirituais ou os nossos recursos de defesa que são espirituais. Por exemplo, ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho. Coloquem o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Ele diz: embracem o escudo da fé e façam tudo isso com oração e súplica. Ou seja, nós encaramos toda a nossa existência, o nosso trabalho, o modo que criamos os nossos filhos, tudo por meio dessa perspectiva espiritual. E assim, nós nos lembramos também de Moisés, que é um tipo de Cristo. Diz o texto bíblico, lá em Êxodo capítulo 17, que o povo de Israel estava combatendo Amaleque. Moisés enviou Josué para o campo de batalha.
E diz o texto que Moisés ficou no monte. E Moisés, diz o texto bíblico assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Quando Moisés erguia suas mãos ao alto, o povo de Israel vencia a batalha. Quando Moisés abaixava a mão, o povo de Israel começava a perder. Uma clara alusão à bênção de Deus sobre nós. Um tipo explícito de Cristo. De que, se Deus não levantar a mão no nosso trabalho, nós não obteremos vitória. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em o Senhor, em o nome do Senhor dos Exércitos. Como disse Davi, eu vou contra ti, Golias, não com espada nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava ignorando a parte natural da coisa, mesmo porque talvez ninguém fosse mais preparado militarmente do que Davi ali, porque ele era um exímio atirador de funda, tanto é que acertou Golias na cabeça. Mas ele está dizendo, no final eu sei que a minha vitória vem de Deus, é a mão de Deus sobre mim, é o cuidar de Deus sobre mim. É isso que a história de Moisés, o tipo de Moisés, mostra para nós. Ele é um tipo de Cristo. As nossas vitórias são obtidas em Deus. É Deus quem nos dá a vitória. É Deus quem abençoa a nossa casa. É Deus quem nos guia. É Deus quem nos direciona. É Deus quem nos livra do mal. É Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos dá força para trabalhar, é Deus quem nos dá ousadia para inovar, é Deus quem nos dá inteligência para tomar a decisão correta. Se Deus não abençoar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não abençoar a cidade, não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós buscamos em Deus. Nós entendemos que as coisas são espirituais e por isso nós oramos. Por isso nós nos humilhamos diante de Deus. Por isso nós crescemos na palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus e buscamos a palavra de Deus o tempo todo. Esse é a primeira lição que esse texto tem a nos dar. Não nos esqueçamos de que a vida é espiritual. Não nos esqueçamos de que cada aspecto dessa batalha, do campo de batalha, é vencida lá no monte. Como Moisés nos anuncia. É vencida muitas vezes, não como você pensa. Olha, eu acho que aqui o que me falta é apenas mais dedicação. E às vezes não é. Às vezes o que falta é arrependimento. Maridos, tende consideração para com a sua esposa como parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, pense nisso, que um homem pode estar lá no seu trabalho pedindo a Deus que Deus abençoe o seu trabalho, e o seu trabalho só definha. Ele está no campo de batalha, ele está fazendo o que ele pode fazer. Mas as coisas não acontecem. E pode ser que há um problema espiritual ali. Não é que ele não sabe apertar a porca lá da máquina. Não é que lhe falta um entendimento para fazer a venda. Pode ser que ele não está tratando a sua esposa de maneira correta. E por isso, Deus não o abençoa. Por isso, Deus baixa a mão. Por isso, Deus não está levantando a mão para abençoar o trabalho dele. E por isso, as coisas não vão bem. Essa história, a vitória dos discípulos, lá, no campo de batalha, só se deu porque Cristo, lá no monte, estava vencendo Satanás. E por isso, então, os demônios submeteram aos discípulos. Não é porque os discípulos eram fortes, não é porque os discípulos tinham lábia, é porque Deus estava com eles. Porque Cristo Jesus triunfou por eles. O mesmo se dá comigo e com você. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos em o nome do Senhor dos Exércitos. E fazemos assim, confiamos de fato nele, quando nos arrependemos de nossos pecados. Quando oramos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Meu trabalho, será que estou trabalhando da maneira correta? Ou meu trabalho está sendo pagão? Estou fazendo tudo apenas pensando em dinheiro. Viciado em dinheiro e vendendo a minha alma para isso. Eu vi Satanás caindo. Por isso vocês venceram. Porque eu o derrotei. Eu derrubei Satanás. Por isso, lá no campo de batalha, vocês venceram. Lembrem-se. Lembrem-se de identificar a vida e olhar as coisas de maneira correta. Olhe o seu trabalho, o seu patrão, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos. Lembrem-se de que tudo é regido pelo mundo espiritual.
Segundo, a derrota de Satanás. Eu vi Satanás caindo, diz Jesus. Ao longo da Escritura, vemos o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre Satanás, várias vezes. E vemos também que a vitória de nosso Senhor é a nossa vitória. Paulo diz 90 vezes. 90 vezes aparece a expressão em Cristo. 90 vezes dita pelo apóstolo Paulo. 90 vezes a expressão em Cristo aparece. 88 ditas por Paulo, se eu não me engano. Em Cristo. Isso significa dizer que tudo dele é nosso. Que a vitória dele é a nossa vitória. Que a justiça que ele praticou foi transferida para nós. Que nós temos acesso a Deus Pai por conta dele. E que temos vitória por meio dele. Vemos isso lá em Gênesis. Vemos a profecia de Satanás caindo. Porém, inimizade entre ti, a serpente, que enganou o homem, e que é Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Entre os demoninhos e Jesus, que é o descendente da mulher, como o Novo Testamento nos apresenta. Este, que é Jesus, o descendente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma linguagem figurada para retratar que Jesus na cruz seria ferido, mas que por meio desse ferimento ele ia triunfar. Porque o calcanhar não é nada, né? Essa é a ideia, uma feridinha de nada no calcanhar. Mas na cabeça é morte total. Para mostrar isso, Jesus na cruz, ele teria um ferimento, mas que seria insignificante. O que de fato importaria é que ele iria esmagar Satanás, como de fato fez. Jesus fere Satanás na cruz, na cabeça. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E é interessante o contexto de Colossenses. Em Colossenses 2,13, que está antes deste texto que eu acabei de ler, Paulo nos apresenta assim: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. E Paulo diz assim: vocês possuíam uma dívida. Vocês possuíam uma dívida. E aí ele diz: vocês estavam mortos, vocês tinham dívida, mas Cristo triunfou sobre Satanás. E aí Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Paulo está apresentando o seguinte cenário: vocês estavam perdidos, endividados, mas Cristo venceu Satanás na cruz. Por isso, ninguém vos acuse mais. Vocês não possuem dívida mais. Ninguém pode condenar vocês. Por quê? Porque Cristo venceu. Cristo carregou sobre si o nosso pecado. Vocês não possuem dívidas mais. Ninguém pode acusar vocês. Ninguém. Como Satanás é o acusador. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Ele caiu. Por quê? Porque Cristo triunfou sobre ele. E ele acusa vocês. Vocês nunca são bons o bastante. Vocês não são pais bons o bastante. Olha lá, tá vendo? Ele errou de novo. Ele frequenta a igreja há não sei quanto tempo. De novo, ele foi impaciente. De novo, ele foi arrogante. Veja, você não está vendo? O acusador nos acusa de dia e de noite. E a resposta a isso está em Cristo. Em Romanos 8,1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E a promessa de Deus para nós é que nós somos vencedores em todas as circunstâncias. É o que Paulo diz em Romanos 8. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, porém, no meio de todas elas, em todas elas, quais? Quais coisas? As que ele havia acabado de falar. Não será nada nem ninguém vai nos separar do amor de Deus, diz Paulo. Nem tribulação, nem espada, nem perigo, nem fome. Por amor de ti, somos considerados como ovelhas para o matadouro todos os dias. E aí Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. O que ele está dizendo é o seguinte: até no dia que a espada passa o nosso pescoço, nós somos mais que vencedores. Até no dia
que nós somos considerados derrotados, como ovelhas que foram levadas para o matadouro, até nesse dia a vitória de Deus está sobre vocês. Até quando Estevão estava sendo apedrejado, humilhado, aparentemente derrotado, quando Paulo estava na cadeia romana e ele perdeu a sua cabeça. E os homens poderiam dizer: a igreja perdeu, o povo de Deus está perdendo. Mentira, mentira, mentira. Não há época alguma que o povo de Deus possa ser taxado como derrotado. Em todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, mesmo no meio do fracasso aos olhos do mundo, o povo de Deus sempre é triunfante. E veja se não é verdade isso. Aqueles discípulos sendo decapitados, cerrados ao meio. Aqueles apóstolos sendo trucidados, sendo esmigalhados. Tudo aquilo é o testemunho de que o cristianismo é a verdade, de que Jesus Cristo é nosso Senhor. Morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. Por quê? Porque eles alegaram que o viram assim, vencendo o sepulcro, vencendo a morte, vencendo Satanás. Eles alegaram que o viram morto na sexta e ressurreto no domingo. E todos os sofrimentos que eles passaram antes de dizer isso é fracasso, não é. Porque eles amavam tanto o seu Senhor, a ponto de entregar a vida por eles. Isso prova que a fé cristã é verdadeira. Eles não ganharam nada. Portanto, até no dia da derrota da igreja, nós triunfamos. Porque hoje dizemos: quem pode refutar essas testemunhas? Quem pode dizer que os apóstolos estavam mentindo? Afinal de contas, eles foram torturados, eles foram levados como ovelha para o matadouro. Eles não ganharam nada, eles perderam tudo. Isso mostra que o testemunho deles era verdadeiro. Por isso, Tertuliano disse, diante daquela enxurrada de ódio que vinha dos romanos, diante do sangue que jorrava dos mártires, diante de cada dia que um cristão tombava, Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais eles matam a gente, mais a gente cresce, mais a igreja avança. E em 3 séculos apenas, aquela igreja perseguida sistematicamente, das maneiras mais cruéis possíveis, em 3 séculos eles conquistaram o Império Romano. Sem dinheiro, sem marketing, sem internet, sendo perseguidos, eles avançaram, eles triunfaram. Mesmo em meio às derrotas, eles eram vencedores. Porque em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. E o mesmo se dá comigo e com você. Se somos de Deus, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à humilhação, Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está conosco. Não desanime, não desista. O Senhor é vitorioso e a vitória de Cristo está sobre nós. Vocês creem? Essa é a verdade a nosso respeito. Essa é a verdade. Lembra desse texto? Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe que há uma polêmica nesse texto, principalmente por conta da ideia católica errada, de que Pedro é o primeiro papa, e eles tiram desse texto aqui. E há uma polêmica sobre o significado de o que seria esta pedra. Que esta pedra seria a revelação. E eu acho que também é. Mas também é possível que Jesus esteja dizendo isso aqui, ó. Você é Pedro. E eu vou edificar a minha igreja sobre pessoas como você. Frágeis. Pequenas. Que me negam. Que num dia está dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. No outro está dizendo, nunca vi falar. Que nega com juramento. Esse é o meu povo. E com gente como você. Você e todos esses outros aqui. Frágeis, pequenos. Covardes em si mesmos. Com vocês, eu vou triunfar. Com esse time de gente perna de pau, eu vou triunfar contra Satanás. E eles nunca vão vencer vocês. Mesmo sendo vocês fracos. Por quê? Porque eu estarei com vocês em todos os dias, até a consumação do século. Você crê? Terceiro, somos protegidos por Deus. Verso 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada vos fará mal.
autoridade sobre serpente e escorpião. É só uma figura para retratar que a igreja pisa em Satanás. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, não era uma promessa apenas para os apóstolos, mas para toda a igreja. Nós vamos esmagar Satanás, nós vamos triunfar sobre ele. Veja como que nós podemos identificar que essa promessa aqui de vitória sobre Satanás, de esmagar Satanás, é para todos nós. De que essa promessa que Deus fez para os discípulos, nada vai vos fazer mal. É para nós. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu Deus. E aí, o salmista diz assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Isso aqui é uma palavra principalmente para o carioca. Nem da bala perdida. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Viu? Pode ler aqui. Nem de pandemia. Não é normal que crentes fiquem apavorados. Ai, meu Deus, e agora eu vou morrer? Se você morrer não é lucro? Que negócio é esse de ficar ansioso? Que negócio é esse de ficar com medo? De qualquer coisa nessa vida? Não e não. Não fomos chamados para andar assim. Deus está conosco. Vamos morrer no dia que Ele quiser. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém vai fazer mal a vocês. Porque, veja, isso não é uma promessa de que nós não possamos enfrentar dificuldades, porque os discípulos morreram decapitados, cerrados ao meio. Mas o que Jesus está dizendo então é o seguinte: vocês não vão morrer antes da hora. Ninguém vai tocar em vocês. Se alguém tocar é porque eu permiti, é porque eu deixei. Se alguém entrar na sua casa é porque eu quis. Então, não fiquem apavorados, não andem assim. Não andem ansiosos como este mundo anda. Eu guardo vocês, eu protejo vocês, eu cuido de vocês. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Eu vou te proteger, eu vou te guardar. Se você for atingido, é porque eu quis, eu permiti. Eu. Ninguém vai morrer de véspera. Nenhum dos meus. Ninguém, nenhum de nós. Nenhum que foi redimido por Cristo Jesus. Que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Tem que andar ansioso e com medo. De forma alguma. Eu fico louco, escandalizado com os crentes que chegam e cantam todos os dias nos cultos. Canções como, por exemplo, o Salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E o cara canta isso, e canta, e chora, e sai dali apavorado. É uma doideira, não é para ser assim. Não é para ser assim. Nenhum de vocês precisam andar assim. Nenhum de vocês. Nenhum. Lá em Apocalipse, Deus abre as portas do inferno. E os demônios são soltos para atormentar os homens como se eles fossem gafanhotos. E um tormento tão cruel que a morte iria fugir deles. Eles iriam pedir a morte diante do sofrimento. Mas Deus disse, a morte fugirá deles. Ou seja, eles seriam torturados e não teriam a misericórdia, o ato de misericórdia de morrer. Não, eles continuariam existindo, atormentados por demônios. Essa não é a nossa realidade. Não é a sua, não é a minha. Você não tem que andar atormentado com seus filhos. Você não precisa ficar atormentado. Ah, meu Deus, meu filho saiu, onde ele está indo agora? Ah, Jesus. Você não tem que andar atormentado, com medo do amanhã. Oh, as notícias são terríveis, fábricas estão fechando. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, Deus vai guardar você. Se por algum motivo você perder o emprego, é porque Deus está moldando você, tratando você, quebrantando você. É porque Deus tem algum propósito. Mas ninguém vai tirar o seu emprego, a não ser que Deus queira.
Ninguém vai tirar o seu recurso, a não ser que Deus queira, para te quebrantar como fez com o povo lá em Deuteronômio. Lembra-te pelo caminho do deserto que eu te deixei passar fome, porque eu queria te provar, para te mostrar que nem só de pão viverá o homem. Essa é a verdade. Então, de fato, caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não tem que ficar apavorado. Não fique. Não ande. Porque Deus é com o seu povo. Deus protege o seu povo. Os ímpios andam atormentados por demônios. Os ímpios andam com medo. E vem perigo onde não há. Os ímpios são assim. Nós não somos. Nós não descendemos de homens assim. Porque a bênção de Deus está sobre nós. Deus vai nos guardar. Deus vai cuidar de nós. Vocês creem ou não? Essa é a verdade a nosso respeito. Deus nos ama, Deus guarda o seu povo. E quarto e último princípio. Deus se revelou a nós. Não se revelou aos gregos. Os inteligentes gregos. Não. Não aos árabes. Não. Deus se revelou à sua igreja. A sua igreja. E onde houver alguém que crê em Cristo, seja entre os gregos, seja entre os árabes, haverá salvação. Mas Deus se revelou ao seu povo. Ao seu povo, o seu povo. Deus se abriu e disse, eu sou o teu Deus. É o que a gente lê aqui. Quando Jesus diz assim, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste a estes pequeninos aqui. O movimento iluminista foi um movimento que explica muito o nosso mundo atual. Ele foi um movimento que, em essência, dizia assim, estamos iluminados porque nos vemos livres das amarras da religião. Não precisamos mais de Deus. A ciência de Newton vai explicar para nós toda a existência humana. E veja onde o homem tem chegado. Através da ciência. A lugares fantásticos. Ao espaço. A nave espacial Solar Parker atingiu 586 mil quilômetros por hora. O homem tem cortado o espaço. O homem tem ido fundo ao mar. Vocês devem ter ouvido, devem não, todos vocês ouviram, sobre o submarinozinho, que não era bem um submarino, né? Que foram fazer uma expedição ao Titanic e acabaram se tornando como o Titanic. Morreram todos. Mas, a própria empresa já havia acertado antes e James Cameron, diretor do Titanic, havia feito essa viagem 33 vezes. 33 vezes. Desceram lá. Gente, é um negócio assustador. A pressão embaixo é absurda. Escuridão total. E eles, 33 vezes. Pense por um segundo em um medieval. Um homem lá da Idade Média, que ele caísse de paraquedas aqui agora. Pense só aqui, ó, que você acha que é coisa normal. Você acha, isso aqui é nada. Eu estou falando aqui, ao microfone. Gente, você imagina se ele visse um medieval, me olhasse ali. Como as pessoas ficam apavoradas hoje com a inteligência artificial, né? Os homens sempre ficaram apavorados. Oh, meu Deus, agora... Vocês viram o comercial da Elis Regina? A Elis Regina, ela é falecida há muito tempo, e aí fizeram um comercial, reproduziram a Elis Regina, cantando. É um negócio assustador. E eu não vejo problema. Eu acho que o problema não é a inteligência artificial. Para mim, o problema é o homem por trás da inteligência. Porque os homens sempre ficaram apavorados com a inteligência. Lembra? Pense quando alguém saiu com a foto de alguém. Oh, meu Deus, é o anticristo, olha a minha imagem ali. Né? Sempre foi assim. Então, pense num medieval caindo agora aqui de paraquedas. Só abrindo parênteses. Assista esse meu vídeo, Inteligência Artificial. Não vai acabar com o mundo. Pense que um medieval caísse agora e me visse falando assim, a minha voz ecoando, longe por meio desse microfone, as caixas de som, o ar-condicionado. Pense nele, me vendo no vídeo. Pense quando eu falasse para ele, nós agora estamos no céu. Veja o que o homem fez com a ciência.
Veja. Porém, esse homem moderno não sabe aquilo que de fato importa. Ele não conhece Deus. Veja, por exemplo, você, dona Joana, que não entende nada disso. De matemática, a senhora só sabe dividir batata e multiplicar cenoura. De química, só sabe misturar bicarbonato de sódio com laranja para acabar com a azia. A senhora não sabe nada das leis do universo, as leis da física quântica, mas a senhora sabe quem é Deus. Os doutores do templo, os sábios, foram para o inferno. E as prostitutas da rua que se arrependeram, aqueles discípulos que eram tão pequenos e frágeis, eles foram salvos, porque eles viram o Criador. Eles conheceram a Deus. Eles sabiam o que de fato importa saber. Que Jesus Cristo é o Senhor, absoluto sobre os céus e sobre a terra. Que Jesus Cristo desceu para nos salvar. Que Jesus Cristo morreu e por meio de sua morte Ele viveu, nos deu vida. Nós sabemos o que de fato importa. Nós sabemos o que de fato importa. Você pode voltar para casa hoje. Você pode voltar sem R$1 na sua conta. Você pode voltar para casa sem entender a complexidade da existência humana. E todo esse emaranhado de propostas filosóficas, científicas. Você pode não entender quase nada, mas talvez como aqueles discípulos. Se vocês soubessem apenas uma coisa, quem é Deus? Só isso já valeria, já seria o suficiente. E esses discípulos sabiam. Eles sabiam. Por quê? Porque Deus se revelou a eles. Deus se revelou a nós. Por isso, viveremos com Ele por toda a eternidade. Por isso, a bênção de Deus está sobre nós. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Porque a vitória do Senhor é a nossa vitória. Nós somos esses pequeninos, frágeis, instáveis muitas vezes, pecadores. Nós somos como aqueles discípulos ali. Eles fugiram um dia, todos eles. Todos eles. Na hora mais escura da noite, eles fugiram. Mas eles eram um povo de Deus. Deus os pegou pelos seus braços e disse: vamos de novo. Eu perdoo vocês. Vamos de novo. De novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque Jesus é o Deus deles, Jesus é o nosso Deus. Nós somos o seu povo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós sabemos o que importa saber, que Jesus Cristo, Ele é a água da vida. Ele é aquele que triunfou sobre Satanás. Ele é a companhia para a viúva. Ele é o perdão para o que está sujo em seus pecados. Ele é a direção para quem está perdido. Ele é a vida para quem está morto. Ele é o consolo para o abatido. Ele é tudo o que nós precisamos. E nós o conhecemos, porque Ele se revelou a nós. Você crê? Vamos ficar de pé?